capítulo 16. Semana passada nós paramos no verso 7. E hoje nós daremos continuidade do verso 8 até o verso 16, se o Senhor assim nos permitir. Acompanhem a minha leitura. O quarto anjo derramou sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com um intenso calor, e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e não se arrependeram para lhe darem glória. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Derramou o sexto selo, a sua taça, sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascente do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, que se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar em que hebraico se chama Armagedon. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer pela tua palavra. Queremos pedir que o Senhor fale aos nossos corações através dela, que através dela o Senhor esteja nos instruindo, consolando os nossos corações, ó Pai. E mesmo que nos deparemos com alguma coisa que nós não entendamos, ó Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós e que essas coisas fiquem guardadas no nosso coração. E no momento oportuno, os nossos olhos estejam sendo abertos para essas verdades, ó Senhor Deus, aqui que são instruídas e que são indicadas pelo Espírito Santo para que esse livro seja lido constantemente, como vimos ali em seu final. Fica conosco, Senhor. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom, nós estamos aqui no meio do capítulo 16 e nós fizemos uma introdução e vimos que esse capítulo 15 e 16, eles são unidos. Aí há vamos dizer assim, uma sequência do verso 8, logo após acontece do verso 16. Esse é o momento da narrativa, onde o santuário se enche de fumaça, procedentes da glória de Deus, e a partir dali, desse momento, esses flagelos são lançados. E nós vamos perceber que a descrição desses flagelos aqui, elas estarão sendo explicadas no capítulo 17 e 18. Nós vamos perceber isso. O que acontece aqui nos capítulos 17 e 18 são delineados como essas coisas ocorrem, como esses flagelos eles se manifestam e como o mundo recebe isso. Nós vemos aí a queda da Babilônia, o texto chamando o anúncio da queda da Babilônia, os lamentos dos admiradores de Babilônia, e a destruição da besta, do falso profeta, a ruína completa dessa cidade, que na realidade representa o final de todas as coisas, o que nós estamos vendo sendo descrito aqui. Lembrando aos irmãos que o que nós estamos vendo aqui nessas pragas, nesses flagelos, é o derradeiro, é o final de todas as coisas. Nós vimos isso. As trombetas têm o propósito de chamar a atenção. Nós vimos isso. Principalmente lá, quando fizemos aquele paralelo com Ezequiel, a trombeta ali, o atalaia, para que chame a atenção do povo para o perigo. As trombetas são avisos. A taça, ela está sendo derramada, é a consumação de todas as coisas. E por isso, o alcance dessas
desses flagelos é total, não é mais parcial, como nós vimos ali nas trombetas, que uma terça parte dos rios é destruída, os animais morrem, uma terça parte dos homens morrem em conflitos e guerras. Aqui não é mais uma terça parte, aqui é o final e o derradeiro, é o alcance, é em sua totalidade, é o último ciclo de juízo de Deus sobre os homens. Nós vamos nos deparar com algumas coisas incertas e obscuras que não conseguiremos desvendar, como algumas pelas quais nós já passamos. Mas essas coisas devem ser guardadas no nosso coração, porque eu creio que quando essas coisas estiverem acontecendo, os nossos olhos se abrirão para elas. Como aconteceu com os discípulos. Jesus falava da sua morte, da sua ressurreição. Eles ouviam muitas coisas e não conseguiam compreender. Como ali no caminho de Emaús também. Mas no momento específico, aquelas coisas que foram pregadas, que foram ensinadas, quando aconteceram, as escamas, os impedimentos naturais do homem foram colocados abaixo. E eles entenderam a mensagem de Cristo. Eu creio que conosco será a mesma coisa ao lermos o livro de Apocalipse. Gostaria de lembrar mais uma vez que é um texto descritivo. Então as descrições elas são muito constantes e muitas vezes o propósito do texto é descrever essas coisas simplesmente. Diferente de uma carta do apóstolo Paulo, diferente, por exemplo, do início do livro de Apocalipse, que nós temos lições que são aplicadas diretamente ali, ensinamentos que são aplicados diretamente ali. Não que nós não possamos fazer isso, mas o objetivo desse texto, desses textos descritivos, é descrever, é apresentar uma realidade. Verso 8 diz assim: o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor, e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Uma coisa que nós falamos anteriormente, quando nós iniciamos o capítulo 16, nós falamos que esses flagelos, eles são dirigidos unicamente para os homens ímpios. A igreja, por mais que esteja vivendo esse momento, esses flagelos não vão alcançar o povo de Deus, como foi no Egito. Semelhante ao Egito. A mão de Deus, a ira de Deus estava vindo sobre eles, o juízo de Deus estava vindo sobre eles, e muito desse juízo Israel estava vendo e participando, porque eram testemunhas oculares daquilo que Deus estava fazendo, só que aquilo afetava unicamente os egípcios. Os israelitas não passaram pelas mesmas coisas. É o que nós estamos vendo aqui. No verso 2 isso fica muito claro. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra aos homens portadores da marca da besta e adoradores de sua imagem. Essas pragas, esses flagelos, são direcionados aos ímpios. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol. É interessante que nós vamos perceber que há algo em comum com a quarta trombeta. Se nós abrirmos lá o capítulo 8, verso 12, nós vamos ver que a quarta taça e a quarta trombeta são semelhantes. Por quê? Porque tem o mesmo elemento. O quarto anjo trocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua, das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e na sua terça parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. Aqui nós estamos vendo também na quarta taça uma ação que está envolvida ao sol. Ali na quarta trombeta, 1/3 do sol é eclipsado. Na quarta praga, o sol resplende com todo o seu vigor, ao ponto de queimar as pessoas
impossibilitando-as de se proteger. É isso que o texto está dizendo. Foi-lhe dado queimar os homens. O sol, como fonte de luz e de vida, ele recebe o poder de Deus para destruir com uma temperatura abrasadora. Antes o sol, ou melhor, o sol fornece calor e conforto aos seres vivos. É um elemento extremamente importante para a vida no planeta, especialmente para nós, seres humanos. Agora ele vem a ser destrutivo. Em vez de ser bênção, ele torna-se maldição por causa do pecado. E é muito interessante nós observarmos, por causa do juízo de Deus, é muito interessante observarmos a forma passiva aqui no verso 8, quando ele diz que foi-lhe dado o queimar, ou seja, é Deus o agente dessa anormalidade. O que está acontecendo aqui é uma anormalidade. É algo que não deveria acontecer, mas acontece. E por que isso acontece? Por causa do juízo de Deus. E nós vamos perceber que essa anormalidade ela fica muito mais evidente, porque o sol deveria gerar vida, mas agora ele está queimando os homens como fogo, com fogo. Isso fica mais evidente ainda, porque isso ocorre apenas com aqueles que são inimigos de Deus, ou seja, com os impenitentes e rebeldes. Olha o que o verso 9 diz. Com efeito, os homens se queimaram com um intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e não se arrependeram, e nem se arrependeram para lhe dar glória. O que nós estamos vendo aqui, João está notificando que os incrédulos blasfemaram daquele que tem autoridade sobre as pragas. E a gente sabe, tanto no Novo Testamento quanto no Velho Testamento, que as aflições, as tribulações, e o mal, quando ele vem sobre o povo de Deus, ele tem um propósito. E qual é o propósito de Deus com isso? Quando a sua igreja é provada, quando a sua igreja passa por perseguição, quando os crentes eles são testados e muitas vezes mortos, o propósito de Deus com isso é glorificar o seu nome e aproximar cada dia mais e mais a sua igreja de si. O sofrimento, as provações, as doenças, os males na vida do crente servem para aproximá-lo de Deus. Mas aqui, esses homens, por causa daquilo que estavam sofrendo, por causa do juízo de Deus, eles blasfemam. Eles se voltam mais ainda contra o Senhor. Por quê? Porque esses são os seguidores da besta e do anticristo que nós vimos lá no verso 2. Aos homens portadores da besta é que a primeira taça é lançada sobre eles. É sobre essas pessoas que Deus está imprimindo essas pragas. É o juízo final de Deus sobre o pecado. Percebam que as trombetas serviam para avisar do juízo de Deus, avisar que o juízo era iminente. E os homens deveriam olhar para essa chamada, para esse sinal e se arrependerem. Mas eles não se arrependem. Por que eles não se arrependem? Porque estão vivendo a sua vida de pecado, porque são inimigos de Deus. E que essas coisas na vida dos ímpios servem somente para endurecê-los. Só que naquele momento ali, no momento das trombetas, haveria uma possibilidade para o arrependimento. Agora não mais. Agora não mais. Eles sofrem essas coisas, reconhecem claramente, como o povo do Egito reconheceu, como o faraó reconheceu, que aquilo vinha da mão do Senhor. Mas não se arrependem, pelo contrário, blasfemam o nome de Deus. E isso só mostra, queridos, que eles estão debaixo da ira de Deus. E estar debaixo da ira de Deus é estar, consequentemente, debaixo do poder do maligno.
Eles são incapazes de escapar dessa situação. Como Paulo fala lá em Efésios capítulo 2, estão mortos nos seus delitos e pecados. Mas o povo de Deus é protegido de tal experiência. O povo de Deus é separado. Lembra o texto de Malaquias que nós lemos? E ali em Malaquias capítulo 3, 18, Deus falando, aí vocês vão perceber a diferença do ímpio para o justo, do santo para o impuro, do filho de Deus para aquele que não é filho de Deus. O povo de Deus será protegido porque essas pragas estão destinadas, estão direcionadas para os ímpios e não para a igreja, que nesse contexto aqui está sendo perseguida por Satanás. Nós vimos lá claramente nos outros textos que foi dado, e nós vamos ver isso de novo, que foi dado poder à besta, ao anticristo, dado poder da parte de Deus para que eles perseguissem e vencessem os santos, para que ele oprimisse os crentes, para que os crentes pudessem dar testemunho vivo do Evangelho com as suas vidas nesse final de tempo. Mas os crentes serão protegidos e guardados dessas pragas. E nós vemos isso na Escritura. A Escritura fala sobre isso. Nós não podemos achar que os textos do Velho Testamento estão completamente desligados do Novo Testamento. Nós vamos perceber claramente que Apocalipse ele vai apontar constantemente para o Velho Testamento, para Isaías, para Daniel principalmente. Porque as promessas que estão contidas lá, elas se referem ao final dos tempos também. E lá em Isaías 49, verso 10, olha o que a palavra de Deus diz: não terão fome nem sede, a calma nem o sol os afligirá, porque o que deles se compadece os guiará e os conduzirá aos mananciais das águas. Lá no Salmo 121, 6, a palavra de Deus diz assim: de dia não te molestará o sol, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Significa, queridos, que no momento em que o Senhor estiver voltando, no momento em que o Senhor estiver lançando essas pragas, quando a vida do Senhor estiver às portas e o mundo estiver sofrendo a ira de Deus, nós, os crentes, vivendo neste mundo, seremos poupados. Porque essas coisas serão direcionadas aos ímpios, aos incrédulos, ou como ele diz aqui, aos homens portadores da marca da besta. Nós vimos isso na Escritura, no Velho Testamento. O Senhor preservando o seu povo. O juízo dele caindo sobre os homens, mas preservando o seu povo. Nós vemos isso lá em Êxodo capítulo 13, verso 21. Na sua caminhada ali no deserto, a palavra de Deus diz assim: o Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que não caminhassem de dia e de noite. A fim de que caminhassem de dia e de noite. Lá em Neemias capítulo 9, verso 19, a palavra de Deus diz assim: todavia, tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia, para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite, para lhes alumiar o caminho, para onde haviam de vir. A Escritura diz que Cristo é o sol e escudo para aqueles que o temem. O Salmo 84, verso 11 e 12 diz isso. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia.
Quando os homens se recusarem a dar ouvidos aos avisos de arrependimento da parte de Deus, como nós vemos aqui no final dos tempos, eles devem assumir a plena responsabilidade dos seus atos e enfrentar a implacável ira de Deus. E é isso que vai acontecer. Porque eles rejeitaram o Cristo, o Cordeiro, o Senhor de todas as coisas. E esse é o tema aqui desse capítulo 16. Nós vamos ver que isso é repetitivo. O quê? A recusa de arrependimento demonstrada por esses homens, por pecadores cujos corações são endurecidos em decorrência dos castigos divinos, dos castigos enviados por Deus. Nós sabemos que a palavra de Deus diz que como o pai disciplina ao seu filho, assim é Deus para conosco. E que essa disciplina, que esse castigo serve para quê? Para aperfeiçoamento, para fazermos parte da sua santidade, para nos aproximarmos de Deus. Mas o castigo que Deus está trazendo aqui é um juízo sem misericórdia. É um juízo em que, ao invés de aproximar o homem, o afasta e faz com que ele se torne cada dia mais e mais endurecido por causa do seu pecado, como aconteceu com o Faraó. Deus disse, eu vou endurecer o coração de Faraó. E Faraó não escutou a palavra de Deus, que constantemente falava a ele através do profeta Moisés. Daí, queridos, o fracasso constante desses homens, como nós vemos no verso 9. E não se arrependeram para lhe darem glória. No verso 11, blasfemaram do Deus do céu por causa das angústias e das úlceras, e não se arrependeram de suas obras. E o verso 21, lá no finalzinho, os homens blasfemaram de Deus, porquanto seu flagelo era sobremodo grande. E mais uma vez, eles não se arrependem do seu pecado. Está aí o fracasso de dar glória a Deus. E esse fracasso é resultado de Deus abandonar. É resultado da ira de Deus sobre esses homens impenitentes que rejeitam e rejeitaram Cristo crucificado. E por causa disso, recebem sobre si a punição justa dos seus erros. O apóstolo Paulo, lá em Romanos, abra Romanos capítulo 1, versos de 24 a 28. Ele nota 3 vezes, ele demonstra 3 vezes, 3 sucessões, ou melhor, 3 vezes sucessivas, que Deus faz com que os pecadores se endureçam em seus próprios pecados, como um ato de juízo de Deus. 3 vezes ele fala isso ali, nos versos 24 a 28. Que a dureza do coração dos homens é fruto de um ato de juízo que vem da parte de Deus. Verso 24 diz assim, por isso por quê? Porque eles não reconheceram os atributos de Deus. Deus os entregou a tais homens à imundícia pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Por causa disso, mais uma vez, os entregou a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado, mais uma vez, o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Percebam aqui que a situação deles, a distância deles de Deus é consequência deles terem rejeitado esse Deus. Por isso eles estavam nessa situação. A situação deprimente de pecado, e pecado tal,
demonstra um ato de juízo de Deus na vida dos homens, que não se dobram, que não reconhecem a divindade, não reconhecem em Cristo o seu Salvador, e nele não buscam a sua salvação. Dessa forma, essas pessoas estão completamente perdidas para sempre. Nós ainda não chegamos nesse tempo, creio eu. Hoje é tempo ainda da graça de Deus que está sendo oferecida. Porque esse momento aqui do capítulo 16 é um momento em que não mais haverá conversões. É um momento em que o juízo de Deus não vai trazer benefício, mas vai trazer somente destruição. Vai endurecer o coração dos homens. Hoje é tempo de graça. A graça de Deus está sendo oferecida. E por mais que estejamos vendo no mundo o juízo de Deus se consumando e paulatinamente aumentando, o Senhor está de forma graciosa agindo no coração dos homens, fazendo com que o Espírito Santo purifique e desperte corações piedosos. Esse foi o texto que nós lemos ali em Isaías 55, versos 6 e 7. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Por quê? Porque vai ter um dia em que ele não vai estar mais perto. Porque vai ter um dia em que ele não vai ser mais encontrado. E esse dia está sendo descrito aqui, no capítulo 16 de Apocalipse. Por isso que ele diz, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. E é dessa forma que ele chama a sua igreja. O Senhor Jesus, quando fala ali em Isaías 55, ele está chamando aí a sua igreja ao arrependimento, à conversão. É por isso que ele diz que eu não tenho prazer na morte do perverso, como diz ali Ezequiel, mas que o perverso se arrependa dos seus pecados. Ele está falando para a igreja dele, ele está falando para aqueles eleitos, para aqueles que vão ouvir, para aqueles que ainda estão nesse mundo, que não ouviram a palavra de Deus e vão ouvir, e para nós, igreja de Cristo. É dessa forma que o Senhor chama os seus. Mas também ele adverte a sua igreja. Abra Mateus capítulo 24, versos de 42 a 44. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isso, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. E no verso 46 diz assim, bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim, ou seja, fazendo a sua vontade. Quando essas pragas estiverem sendo trazidas sobre o mundo, elas servirão de juízo. E aqueles que são alvos dela, os adoradores da besta, os portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem, eles não serão alcançados pela misericórdia de Deus. Pelo contrário, o juízo de Deus estará sobre eles. Verso 10. Derramou o quinto anjo a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Queridos, percebam que a calamidade, a desgraça, quando chega diante de alguém, ela tem o objetivo de humilhar o homem, de mostrar que ele precisa de alguma coisa, de alguém para libertá-lo, para tirar aquele seu sofrimento, para tirar aquela sua dor. Não que necessariamente isso vai acontecer, mas nós
clamamos porque nós sabemos que o Senhor é Senhor sobre todas as coisas, que essas coisas têm um propósito. O propósito é nós olharmos para a nossa vida e percebemos que nós não somos nada, que a nossa saúde é frágil, que nós, como homens, hoje somos jovens, amanhã envelhecemos. Já diz a Escritura, é como se seca a erva do campo, é tão rápida a vida do homem. Essas coisas servem para nós refletirmos e percebermos que somos seres que passam rapidamente. E muitos homens não conseguem perceber isso. Muitos homens não conseguem ver nessas coisas a mão poderosa de Deus, mostrando a nossa fragilidade, a nossa temporalidade, a necessidade que nós temos de um Salvador e um Redentor em nossas vidas. É para isso que servem os males que nos acometem. É para isso que as dificuldades nos alcançam. Para nós olharmos e percebermos que nós não somos nada nem ninguém, que precisamos buscar o Senhor. Tem uma frase que é uma frase extremamente errada, né? Que diz assim: quando o Senhor não vem buscar pelo amor, Ele busca pela dor. Não sou a favor dessa frase, não. Tá? Quando o Senhor quer buscar, Ele busca do jeito que Ele quer. Mesmo porque a dor impressa em algumas pessoas só traz endurecimento do coração. Por quê? Porque vem como juízo. Mas no crente, as desgraças da vida humana, as consequências danosas do pecado, na degenerescência do corpo, na corrupção da nossa carne física, nas doenças, nos males físicos, nas nossas limitações, mostram que nós somos passageiros e que esse mundo é um mundo de passagem, que a nossa realidade, a nossa vida não se limita a essas coisas, é muito mais do que isso. E essas coisas nos fazem lembrar que nós temos um Deus nos céus. Mas não é isso que nós vemos aqui. Nós estamos vendo aqui a mão pesada de Deus. Davi disse que enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos, eu estava doente por causa do seu pecado, e a mão de Deus pesava sobre ele. A mão de Deus está pesando sobre esses homens, mas eles não se arrependem. Eles não buscam o Senhor porque não são homens piedosos, como o próprio Salmo diz. Sendo assim, todo homem impiedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Aqui você vê homens que, por causa dessas pragas, desses flagelos, como o juízo de Deus sobre os seus pecados, justamente, ao invés de eles se voltarem para Deus, eles se voltam contra Deus, blasfemam contra Deus. E perceba mais uma vez que essa praga aqui é somente para os ímpios. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta. Essa praga, ela afeta especificamente o trono da besta, ou seja, o império espiritual de Satanás, o centro do governo anticristão. E além disso, como nós vimos anteriormente, nós estamos vendo que essas pragas são enviadas diretamente aos seguidores da besta, aos homens que portam a imagem da besta e adoram a sua imagem, não a igreja, porque esse é o juízo derradeiro de Deus sobre o homem por causa dos seus pecados. É um pouco obscuro esse texto aqui. Nós não sabemos precisar o que necessariamente ele está falando. Por exemplo, Kistemaker, um comentarista do Novo Testamento, ele diz que essa quinta praga ele atua numa esfera espiritual. Então, dessa forma, o derramamento da quinta taça provoca escuridão espiritual para todos os seguidores de Satanás.
Então ele vê como uma completa cegueira espiritual em que eles não conseguem ver nem perceber nada. A operação do erro aí se manifesta. Já Hendricks, ele vê de outra forma. Ele diz que essa praga se refere à queda e o colapso desse reino anticristão, desse governo anticristão, dessa ideologia anticristã que se estabelece no mundo antes da vinda de Cristo. Não é à toa que os evangelhos dizem que quando o Senhor Jesus Cristo voltar, ele vai encontrar amor na terra, porque o amor vai se esfriar. Porque o Senhor está voltando. E isso é consequência do juízo de Deus. Os homens se tornarão cada dia mais e mais pecadores, mais e mais egoístas e mais distantes de Deus. Isso não quer dizer que não vai haver religião. Isso não quer dizer que a religião vai desaparecer, sumir. Não. Não é isso. Nesse período haverão muitas igrejas. Não é isso que Jesus diz lá em Mateus capítulo 4? Virão muitos falsos cristos e falsos profetas. Provavelmente será um tempo como esse aqui, em que até a gente pensa que há um acréscimo dos cristãos no mundo. Os cristãos estão crescendo, aumentando. É nesse contexto. É num contexto até de apostasia. Mas a religião vai estar presente. Então, para Hendricks, não é uma praga na esfera espiritual, mas ele está falando do colapso desse reino. O colapso, a queda desse reino, conforme nós podemos perceber em Apocalipse capítulo 17, verso 9 e seguinte, quando ele diz assim: aqui está o sentido, quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe, outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. E a besta que era e não é, também ela é o 8º rei, procede dos 7 e caminha para a destruição. A ideia deles é essa, um colapso desse reino, dessa organização que se estabelece no final dos tempos, anticristã contra Deus e contra os santos. E nessa perspectiva, os ímpios vão perder a coragem, vão se desesperar, vão morder as suas línguas de dor por causa dos flagelos e das úlceras, como nós vimos aqui, das primeiras pragas. Quando ele diz assim: e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias, das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Mas nós temos uma outra posição de um outro comentarista chamado George Led, um comentarista do Apocalipse. Então ele fala que essa praga traz uma escuridão sobrenatural, semelhante à 9ª praga do Egito, que nós vemos lá em Êxodo capítulo 10, verso 21. Para ele, as trevas serão tão intensas que vão servir para majorar o sofrimento trazido pelo flagelo anterior, aquele das úlceras, como foi anteriormente. E novamente, as pessoas verão esse sinal, verão esse flagelo e vão reconhecer a mão de Deus julgando-as, mas seus corações serão inflexíveis, como foi o coração de Faraó. Você vai me perguntar assim: qual é a sua posição? Não sei. Não sei precisar qual deles está certo. Mas uma coisa eu sei: que quando o Senhor derramar a 5ª taça, o trono da besta vai cair em trevas. Sejam essas trevas físicas ou espirituais, mas com certeza, esse reino que se levanta por pouco tempo, como diz lá o capítulo 17, ele está caminhando para a destruição. E quando eles receberem isso sobre si, eles vão blasfemar do Deus do céu. A despeito de toda a agonia, a despeito de todo o sofrimento que nós estamos vendo aqui no verso 11, das úlceras causadas, que foram intensificadas
por essa escuridão total, seja espiritual, seja o colapso do reino anticristão, não sei. Mas a despeito disso, do sofrimento que eles terão, eles vão se recusar a se converter e a buscar em Deus auxílio. Pelo contrário, eles vão amaldiçoar o Deus do céu. E com isso vão demonstrar um determinado desafio e uma rejeição radical do governo exaltado de Deus. Kistemaker faz um comentário final desse verso dizendo assim: sem dúvida, já passou o tempo de os homens se arrependerem. O verso 12, ele fala sobre o sexto flagelo, diz assim: derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não veja a sua vergonha. Então ajuntaram no lugar em que hebraico se chama Armagedon. O sexto selo, o selo derradeiro, porque o sétimo selo é o juízo completo de Deus. É o final de todas as coisas, quando o Senhor Jesus vai voltar e destruir completamente os seus inimigos. O sexto selo é derramado. E ele fala do rio Eufrates, semelhante lá à sexta trombeta. O rio Eufrates, eu gostaria de lembrar a vocês o que isso significa. Era considerado uma fronteira divisória entre Oriente e Ocidente. O rio Eufrates, ele marcava a fronteira da terra prometida, que não fora demarcada até o reino de Salomão. E em outro tempo, ela determinava o limite oriental do Império Romano. Então, no Antigo Testamento, além do Eufrates, ficavam os reinos pagãos com seus exércitos, e particularmente a Síria, tornando-se símbolo dos inimigos de Israel e de Deus. Então, figuradamente, o rio Eufrates marcava a fronteira entre o bem e o mal. E o sexto selo demonstra que essa fronteira natural é removida. De modo que as forças destrutivas, elas podem avançar sem impedimento de um lugar para outro e, consequentemente, provocar a queda de Babilônia. Porque o que nós estamos vendo aqui é o Senhor derramando a sua taça, Satanás juntando os reinos, os reis da terra, para se levantar e guerrear contra o Cordeiro. Nós vamos ver o que significa. E por causa dessa guerra, todos eles são destruídos. Por causa do sexto selo, todos esses homens são mortos. O que vai provocar a queda deles é o seu próprio desejo de se levantar contra Cristo, contra a sua igreja e destruí-las. Já perceberam que muitas vezes na Escritura você vê o Senhor levantando alguns povos contra os judeus, contra os israelitas, com o propósito de eles serem o quê? Destruídos? Já perceberam isso? A passagem indo do Egito para a Terra Prometida, eles passando por meio de determinados povos e pedindo permissão para que eles passem na sua terra, e eles não permitindo. E por que não permitem? E aí o que acontece? Por não permitirem, Israel se levanta contra ele e destrói todos esses povos. É o Senhor levantando esses povos contra Israel para ser juiz na vida dele, para destruí-los por causa dos seus pecados. É o que nós estamos vendo aqui. O sexto selo é derramado. Satanás agora ele arma um esquema para reunir todos na terra para juntamente se levantarem contra a igreja e contra Cristo
E há uma batalha, e nessa batalha, eles são completamente destruídos. Ou seja, a destruição total de Babilônia tem a sua conclusão por causa da guerra encadeada aqui, nesse quinto selo. Perceba que, diferente dos outros selos que são pragas e são maldições sobre os ímpios, aqui, necessariamente falando, nós não vemos isso. Porque eles não sofrem por causa disso. Pelo contrário, eles estão sendo ajuntados para a batalha, mas isso se torna juízo de Deus sobre eles. Porque é por causa desse ajuntamento que eles serão completamente destruídos. E nós vamos perceber que a secagem aqui do rio Eufrates funciona como um símbolo permitindo que forças anticristãs vão à guerra para enganar, se possível, até mesmo os crentes. Um dos comentaristas do livro de Apocalipse, ele entende que esses reis do mundo representam forças armadas contra o cristianismo. Em vão, buscando alcançar a ruína da Igreja de Cristo. Queridos, eu vou apresentar a minha opinião aqui em alguns pontos, e é minha opinião. Mas quando nós lemos o texto de Apocalipse, nós vemos uma linguagem figurada, e o texto está dizendo que Satanás levanta um exército para se levantar contra Cristo. E aí os dispensacionalistas, acham que o Senhor Cristo vai reinar por um tempo na terra, e aí Satanás, nesse tempo que o Senhor Jesus está reinando sobre a terra, arruma o seu exército e luta contra Cristo. Você já se imaginou? Já imaginou os homens tendo a visão do Cristo glorificado? Se a palavra de Deus diz que quando o Senhor Jesus Cristo voltar, todo joelho vai se dobrar diante dele. É uma percepção humana. Eu não estou dizendo que o que eu estou falando é certo. Porque o livro de Apocalipse é um livro difícil. Mas eu não consigo compreender que um exército se levante e Cristo glorioso esteja à sua frente. Quem é que vai lutar contra ele? Quem é o louco que vai fazer isso? Então eu vejo isso como uma linguagem figurada. Eu vejo isso, posso estar errado, quero dizer bem claro. Essa minha posição é uma posição pessoal. Pela leitura que eu fiz, não é uma interpretação que você fala, não, é isso mesmo. Mas porque o texto é muito difícil. É muito difícil. Eu estou conjecturando a respeito dele. E nós vamos falar disso mais adiante, com mais clareza. Mas o que eu percebo é que o que eu vejo e até mesmo respaldado por próprio texto do Apocalipse, é um exército, é um grupo de pessoas, é uma ordem mundial se voltando contra os crentes e tentando destruí-los, tentando dizimá-los, que você já vê isso em outros lugares, como no Oriente. E nesse momento, no momento em que há uma revolução, uma ação mundial, algo geral, de nível geral, se levantando contra os crentes para destruí-los, e nesse momento, Jesus Cristo volta e liberta a sua igreja. E traz juízo sobre esses homens. Eu posso estar errado a respeito disso. Mas eu vejo dessa forma. Isso não quer dizer que eu esteja certo. Agora eu entendo porque Calvino não quis escrever nada sobre o livro de Apocalipse. Mas o próprio texto diz lá no final que esse é um livro que deve ser lido constantemente. E eu creio, para quando essas coisas acontecerem, os nossos olhos, porque a nossa mente e o nosso coração estará com essa palavra gravada. Entenda todas essas figuras e não veja mais por figura, mas veja a coisa como realmente ela é.
No verso 13 ele diz assim: então vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Segundo os comentaristas, nós devemos entender essa descrição como símbolo de um discurso que sai de forma tríplice, ou seja, da boca do dragão, da besta e do falso profeta. E isso significa uma avalanche de mentiras e enganos com o propósito de enganar os homens, seduzindo-os para se levantarem, para fazerem uma guerra contra o Deus Todo-Poderoso, contra a sua igreja. E com essas nações e multidões, elas sendo seduzidas, elas se levantam contra Deus. E essa passagem, como eu falei anteriormente, parece muito com o que temos em Apocalipse capítulo 11, versos de 3 a 7. Lá no verso 7 diz assim: quando tiverem então concluído o testemunho, nós vimos que essas 2 testemunhas representam a igreja. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar à besta, que surge do abismo, pelejará contra eles, os vencerá e o matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma, e do Egito, onde o seu Senhor foi crucificado. E lá no verso 11 diz assim: mas depois de 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus nele penetrou, e se ergueram dos seus pés, e aqueles que o viram, sobreveio grande medo. As 2 testemunhas ouviram uma voz dizendo: suba para aqui. E naquela hora houve terror, terremoto, e a 10ª parte da cidade foi destruída, morreram muitas pessoas. E as que sobraram ficaram atemorizadas e glorificaram a Deus pelo que haviam visto. A minha opinião como eu disse, a minha opinião não é uma interpretação de um simples leitor da Escritura. Porque às vezes o pastor fala, né? E é o que o pastor diz. Quando ele fala a palavra de Deus, não tem que discutir. Realmente, se a palavra de Deus está sendo dita, ninguém pode contradizer. Pode ser a criança falando. Muito mais o ministro do Evangelho. Mas aqui nós estamos diante de um texto difícil. E eu também tenho a minha opinião, que pode não ser correta, a respeito do texto. Mas, ao meu ver, parece que haverá um conflito entre ímpios e crentes. E o mundo todo se voltando contra os crentes. E daí uma batalha que pode ser uma perseguição feroz, em que Satanás vai convencer o mundo da necessidade de exterminar os crentes da face da terra, muito semelhante ao que houve no tempo de Esther. Uma conspiração contra os judeus para exterminá-los, como nós vemos lá em Esther capítulo 3. Abram aí, Esther capítulo 3, verso 8 e 11, que diz assim: então disse Amã ao rei Assuero: existe espalhado, disperso entre os povos em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Sabe, se bem parecer ao rei, decrete que sejam mortos, e nas próprias mãos dos que os executaram a obra, eu pesarei 10.000 talentos de prata, para que entre nos tesouros do rei. Então o rei tirou o seu anel, deu a Amã, filho de Amedata, a Gagita, adversário dos judeus, e lhe disse: essa prata será tua, como também este povo, para fazeres dele o que melhor for do teu agrado. E aquilo ali serviu para aqueles homens serem destruídos, porque vocês conhecem o final da história. O final da história, o rei dá autorização aos judeus, porque ele não poderia voltar atrás daquilo que ele estabeleceu, dá autorização aos judeus para se levantarem contra todos aqueles que se levantaram contra ele, e eles destroem os seus inimigos. E aquilo que serviria aos olhos dos homens para destruir o povo de Deus, foi instrumento de Deus para destruir os seus inimigos. Me parece que a batalha do Armagedon seria algo assim, como se verificou muitas vezes no Antigo Testamento,
como nós vimos aqui em Esther. E esse nome ele vem no caso de Débora e Baraque, contra Sísera e seu exército, quando repentinamente a destruição vem sobre aquele exército, que era extremamente numeroso e poderoso. E o lugar de batalha era chamado de Megido, ou seja, cidade ou monte de Megido, que significa Armagedon. Mas o texto fala sobre 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, que são porta-vozes. Eles são comparados a rãs porque as rãs eram animais imundos. Eles eram classificados como imundos, os quais Israel deveria detestar e jamais usá-los como alimento. E João identifica as rãs, que eram animais imundos, impróprio para comer, como espíritos imundos. E essa forma que o João escolhe em falar, em descrever o que a inspiração demoníaca dos inimigos de Deus para seduzir os homens, para que eles se alinhem ao dragão, à besta, ao falso profeta, contra o povo de Deus, contra Cristo. João está antevendo aí uma aliança de governadores humanos, inspirados por demônios. É o que nós estamos vendo aqui, verso 14, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais. Se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. João está antevendo essa aliança desses homens que vão combater o Messias ou a sua igreja. E além de eles mascararem a verdade, eles possuem habilidades para realizar sinais e enganar os homens. É o que nós vemos lá em Apocalipse capítulo 13, verso 13 e 14. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens, seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado a executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam imagem à besta, aquela que feriu a espada, que ferida a espada, sobreviveu. E isso tudo tem um propósito. O propósito disso tudo é extraviar o povo, principalmente os reis do mundo inteiro. Lá em Mateus capítulo 24, verso 24, o Senhor Jesus ele fala a respeito desse engano, desse engodo de Satanás no final dos tempos. E ele diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Eles estão dirigindo as suas mentiras primeiramente aos governadores do mundo, de modo que, por sua vez, eles possam passar adiante essas mesmas mentiras aos cidadãos de seus países. E com toda essa multidão enganada, esses reis vão deflagrar guerra contra o Todo-Poderoso, ou seja, contra a igreja de Cristo. E a gente está vendo que isso não é muito difícil, né? Os crentes muitas vezes são chamados de intolerantes. Nós somos intolerantes. Nós é que somos intolerantes. E eu gostaria de mais uma vez deixar a minha opinião. Por que eu falo sobre isso? Por que eu estou colocando a minha opinião? Porque eu, como intérprete da Escritura, como expositor da Escritura, às vezes tem que tomar uma posição diante do que está escrito. E o texto não é claro. Tá? Ele pode se tornar claro através de outros textos. Mas nós sabemos, como eu falei no início, existem muitas coisas que nós não conseguimos explicar no livro de Apocalipse. Mas nós podemos ter uma opinião a respeito disso, através da Escritura, que mesmo assim pode ser falha, porque a nossa interpretação não é perfeita. E é por isso que eu quero deixar marcado que é a minha opinião.
Porque todas as vezes que nós pregamos aqui, nós expomos a Escritura com a autoridade da palavra de Deus. Mas diante de nós está um texto difícil. E na minha ânsia, ou na minha perspectiva de expor o texto, eu posso errar. E é por isso que eu quero deixar isso bem claro. É minha opinião. O livro de Apocalipse fala dessa batalha final. Essa batalha do Armagedon. O capítulo 16, verso 14, Peleja do grande dia. Apocalipse 19, verso 19. E vi a besta os reis com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Apocalipse capítulo 20, verso 8. E sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, que nós estamos vendo agora, a fim de reuni-las para a peleja. Nós estamos vendo que o livro de Apocalipse fala dessa batalha. De uma batalha contra o próprio Cristo. Só que eu não sei se essa batalha, por ser uma linguagem, o livro de Apocalipse é uma linguagem extremamente alegórica, que essa batalha, esses homens irão guerrear contra o próprio Cristo ressurreto. Eu não sei se é isso. Eu não consigo, posso estar errado. Pode ser isso. Pode ser literalmente isso. Mas a minha cabeça humana eu não consigo conceber. E essa minha concepção, ela pode não ser correta, mas eu não consigo conceber quem quer que seja lutando contra o Cristo glorificado. Não é mais o Cristo na carne. Não é mais o Cristo, como fala a Escritura, em fraqueza, porque ele apresenta uma natureza humana. É o Cristo glorioso. Eu não consigo entender isso. Me parece que essa luta seria contra a igreja ou os crentes nesse mundo. E nesse momento, nessa peleja, nesse momento em que Satanás reúne todos os seus exércitos para dizimar de vez os crentes, teríamos Cristo retornando e destruindo todos os seus opositores. Seria o mundo contra a igreja. Entretanto, isso é só uma hipótese. Porque pode ser que isso ocorra literalmente. E aí nós vamos ficar na espera dos fatos ocorrerem, para no momento em que estiverem acontecendo, entendamos como as coisas realmente se darão. No verso 14, nós entendemos que a menção feita aos reis do mundo inteiro representa todas as pessoas no ajuntamento anticristão que se engaja em uma guerra espiritual em um dia determinado. E esse dia determinado será o grande dia, o dia em que o Senhor Jesus Cristo vai voltar. E se nós percebermos a situação em que nós nos encontramos hoje, Satanás está deflagrando uma guerra, cada dia mais feroz, enquanto ele está vendo o tempo passar. Cada dia ele aumenta os seus intentos contra a igreja. E não somente de forma cruel, não somente de forma feroz, mas também de forma sedutora, de uma forma que aparenta uma paz, uma tranquilidade. Ele está seduzindo os homens ao pecado. Não somente perseguindo e destruindo, como nós vemos no Oriente Médio, os muçulmanos ou qualquer outros grupos que se levantam e dizimam e destroem, matam pessoas porque são cristãs. E nós vemos que cada dia que passa, Satanás se utiliza das suas artimanhas, sejam essas de ferocidade, destruição, ou seja, da sua sutileza. E por que isso? Porque o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quanto mais perto do fim, mais ferozmente
ele se arremete contra a igreja. E eu gostaria de pedir aos irmãos que tivessem um pouquinho mais de paciência para nós podermos encerrar esse fragmento, esse trecho da Escritura. E aí Kistemaker diz o seguinte a respeito disso. Ele lança essa batalha mundial contra o reino do céu e seu rei, buscando subverter a igreja cristã em uma guerra abrangente até o fim. Mas o diabo e seus seguidores fracassam em compreender que Deus reúne todos os governadores do mundo, o seu povo, com o propósito de derrotá-los. Essa batalha final, ela será deflagrada contra Cristo e sua igreja, que, como o texto diz, cavalga num cavalo branco com um exército dos céus, derrotando completamente os seus oponentes, como nós vemos aqui em Apocalipse capítulo 19, verso de 11 a 21, e lá no verso 18 ele diz assim: para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos quanto grandes. Significa dizer que nesse momento, no momento em que Satanás, juntamente com os reis do mundo, se voltam contra a igreja, contra Cristo, tentam destruí-lo, o Senhor Jesus aparece e destrói, extermina, mata todos eles, por causa dos seus pecados. O grande dia que é dito aqui, ele aponta para o último dia, quando as forças do mal vão se lançar contra Cristo. Esse é o dia do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. É um dia terrível. É um dia terrível para os incrédulos, para os descrentes. Mas para nós, como diz Isaías capítulo 61, a apregoar, verso 3, o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. O dia da vingança do nosso Deus é o dia em que nós seremos consolados. O dia da vingança do nosso Deus é o dia que o Senhor vai tirar o luto de sobre nós e vai nos colocar em olhos de alegria. Ao invés de pranto, louvor. Percebam que o texto de Isaías ele está falando desse momento, do dia da vingança do Senhor. O dia da vingança do Senhor é um dia de destruição, é um dia terrível, mas não para a igreja. Para a igreja é um dia de consolo, um dia de alegria, um dia de refrigério. E todo ali, o restante do capítulo de Isaías mostra isso. O povo de Deus, na sua extensão futura agora, com Cristo no seu reino. E é por isso que o verso 15, nesse contexto, ele entra dizendo assim: eis que veio como ladrão. E aqui nós temos uma fala direcionada aos crentes na terra. Os crentes devem ficar alertas diante de tudo que está acontecendo. Ele está sendo lembrado, os crentes estão sendo lembrados que a vinda de Cristo será como a de um ladrão, ou seja, súbita e inesperada. E o Senhor Jesus havia ensinado aos seus discípulos que eles deveriam ser como um dono da casa, um proprietário que se mantém desperto para impedir a entrada de um ladrão, como nós vemos lá em Mateus capítulo 24. E nós vemos também aqui no próprio Apocalipse, na carta de Sardes, Jesus declarando que virá como ladrão. O apóstolo Paulo, lá em 1 Tessalonicenses, e Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 3, eles também descrevem a vinda do Senhor Jesus como ladrão. E essa linguagem é usada para fazer a comparação do crente que está vivendo em santidade e integridade de vida, fazendo a vontade do seu Senhor, sendo servo fiel. É interessante que em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 2, o apóstolo Paulo fala disso, da vinda do Senhor Jesus como um ladrão, mas somente para aqueles que estão despreparados. Como ele diz ali, verso 4, mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa, porque todos vós sois filhos da luz do dia, nós não somos da noite, nem das trevas. Para nós crentes,
Atentos à sua vinda, será um dia de libertação. Libertação da situação trágica em que o mundo se encontra. O apóstolo Paulo aqui em 1 Tessalonicenses está dizendo que esse dia vai vir como ladrão, mas nós, mesmo que seja uma vinda inesperada e súbita, os crentes estarão preparados para quando o Senhor Jesus voltar, porque estão vivendo na expectativa do seu retorno. É por isso que ele diz: bem-aventurado aquele que vigia. E se nós formos perceber o contexto aqui, o contexto é de sedução. Satanás está enganando os homens, seduzindo através de espíritos demoníacos, ou melhor, do seu discurso, da sua fala, né? De uma pregação. Ele está seduzindo os homens. E aqui no meio disso, a igreja está sendo avisada: permaneça vigilante, permaneça fiel a Cristo, não se deixe seduzir pelas mentiras de Satanás e suas artimanhas, que no final dos tempos essas coisas serão identificadas. Será a operação do erro presente no mundo como juízo sobre os homens. É isso que nós estamos vendo aqui. E o vocábulo vigiar tem a ideia de estar concentrado num objetivo, não deixando que nada desvie sua atenção. A Escritura está dizendo que não podemos perder de vista as coisas que são verdadeiramente importantes nessa vida. E não podemos pensar que temos segurança, uma segurança encontrada a um nível humano, fora de um relacionamento, de uma comunhão com Deus. A igreja não vai perder de vista esses valores espirituais, que são realmente importantes, apesar da sedução do mundo, apesar das mentiras de Satanás, apesar da besta reinar por pouco tempo em triunfo sobre as nações. A parábola ou melhor, a metáfora da secaram as águas do rio Eufrates, significa um total desimpedimento para enganar e seduzir os homens. E é isso que nós vemos aqui em Apocalipse, no texto que nós acabamos de ler. A Escritura está dizendo para nós vigiarmos, para não ser seduzidos pelas mentiras que Satanás proclama no mundo, permanecendo fiel a Deus. E ele usa ainda uma expressão, ele diz assim: para que não ande nu. E a visão aí é de você estar espiritualmente despido da palavra de Deus. Ele está dizendo que nós devemos nos revestir, como Paulo fala, nos revestindo da armadura de Deus. Porque quando Satanás chegar com as suas mentiras e fraudes, o crente estará preparado para não ouvir o conselho de Satanás, desmascarar as táticas e artimanhas do diabo. E ele, na realidade, não vai perambular por aí espiritualmente nu, sem as vestimentas da palavra, porque assim, dessa forma, ele estará apresentando as suas vergonhas e será um vexame ao seu Senhor. Isso que foi dito à igreja de Laodiceia. Aconselho que de mim compre roupas brancas para se vestir, a fim de que não se revele a sua vergonha. Esse modo de falar é uma metáfora para a miséria espiritual. Então, nesse contexto, a igreja deveria estar alerta para não ser seduzida e, com isso, conduzida à batalha final ao lado das trevas. Você acha isso difícil? Você acha difícil o crente se levantar contra crente? Você acha difícil a igreja se levantar contra os próprios crentes e matá-los? Não, não é. Isso já aconteceu na história. Várias vezes. Os próprios mártires da igreja católica, eles morreram porque a própria igreja os matou. Os próprios fariseus, quando adornavam o templo dos profetas, e aí Jesus diz: vocês adornam o templo, o túmulo desses homens, mas com isso vocês estão confirmando que os seus pais, vocês mataram esses homens. E aí estão lançando sobre si juízo cada vez mais, porque não ouviram a palavra desses homens, que era a minha palavra, e não se arrependeram dos seus pecados. Você acha isso difícil? Não, não é. E Jesus disse isso lá em João, capítulo 16, verso 2. Quando ele diz assim:
Verso 1, tendo dito essas coisas, para que não tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo que vos matar julgará com isso, tributar culto a Deus. Querida, a igreja está sendo advertida. Às vezes eu olho o Facebook e vejo pastores defendendo partidos políticos ímpios, socialistas e comunistas. Eu vejo pastores presbiterianos defendendo o comunismo, defendendo o socialismo. E você acha que não é possível isso acontecer? Eu acho isso muito possível e muito real. E aí no final desse trecho ele diz assim: então os ajuntaram no lugar em que hebraico se chama Armagedon. E que Schumacher ele tem uma interpretação para isso. Ele não vê isso como um lugar específico, por mais que na Bíblia você tenha ali em Cícera e também em alguns reis, algumas batalhas ali do Velho Testamento, como em 2 Reis, capítulo 9, verso 27, e outros, se referindo a um vale, a um lugar chamado Megido, que significa Armagedon. Armagedon significa monte de Megido ou cidade de Megido. Há essas duas possibilidades. E se refere a um lugar onde era um campo de batalha. Quando os homens queriam batalhar, eles iam para ali. E que Schumacher vê esse lugar como símbolo por meio do qual Deus vai livrar seu povo do mal e demonstrar o seu poder e força e destruir completamente os seus inimigos. E ele mostrou isso repetidamente no Antigo Testamento. A sua fidelidade, resgatando das mãos de seus inimigos o seu povo. Assim ele liberta o seu povo durante a tribulação final, quando do regresso de Cristo. É por essa razão que a sexta taça é o Armagedon. É a preparação para o golpe final, a destruição e o juízo de Deus sobre todos os homens. E a glória e a libertação do seu povo. Vamos orar.